Então, para nós verificarmos essa associação, a correlação entre variáveis, dois conceitos básicos aí relacionados à correlação. Primeiro deles, a correlação ela não confirma ou ela não explica as relações de causa e efeito entre um e outro. Ela não explica isso. Tá? Ela só me diz o seguinte: olha, se uma variável aumenta, quando houve um aumento de uma variável, houve um aumento da outra também. Da mesma forma, pode ser que, olha, houve uma queda numa variável e houve uma queda na outra também. Ou ainda, houve um aumento em uma e queda em outra. Então, ela vai dizer para vocês, na verdade, sobre o comportamento de uma variável sobre a outra, mas ela não vai explicar as razões desse efeito. Tá? E, além disso, tem que se tomar cuidado que nem sempre, porque uma variável mexeu e a outra também, que há de fato uma correlação lógica, racional nisso. Tá? Tudo bem? Então é importante diferenciar isso, tá? Vamos pensar o seguinte, olha, uma correlação perfeita. Vou pensar numa correlação pelo menos perfeita no sentido de que a causa e efeito são explicadas. Toda vez que eu aumento a velocidade, o tempo que eu vou levar para percorrer uma determinada distância, ela diminui. Isso é óbvio, né? Vamos pegar a prova de 100 metros. Tenho lá 100 metros. Aqueles que correm mais rápido, ou seja, que têm uma velocidade maior, obviamente vão gastar menos tempo para percorrer aqueles 100 metros. Correto? Então a associação entre velocidade e tempo, ela tem uma explicação básica, verdadeira, inquestionável. Qual é? Que toda vez que eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o tempo para percorrer uma determinada distância. Por outro lado, não quer dizer, porque, vamos pegar lá, porque se tem mais. Pegar um exemplo aqui, um exemplo qualquer, tá? Para tentar mostrar que muitas vezes a gente acha uma associação, mas que a explicação não é plausível. Vamos pegar, por exemplo, todos os moradores de determinado bairro, por exemplo, o nome dos moradores daquele bairro começa com a letra A, sei lá. Então quer dizer que toda vez que eu encontrar alguém cujo nome começa com a letra A também mora naquele bairro? Não necessariamente. Perceba que pode ter uma questão de coincidência aí, né? Mas na vida real, eu identifiquei que, olha, todo mundo que mora naquele bairro, o nome começa com a letra A. Então eu não posso dizer o seguinte, que olha, então toda vez que eu encontrar com alguém que tem um nome com a letra A, eu posso afirmar que ela mora naquele bairro. Perceberam? Eu posso encontrar até uma correlação estatística com isso, mas ela não se aplica verdadeiramente no mundo real. Tá? Então esse é um primeiro conceito. O segundo, que a correlação ela é, na verdade, ela é tratada de uma maneira, deixa eu apagar isso aqui, ó, de uma maneira em que nós temos que entender a correlação como sendo a disposição de um determinado efeito do resultado em uma reta que varia, essa reta varia de mais 1 a menos 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 1,
Vamos lá, computador. Menos 1. Ela é uma escala que vai de menos 1, ó, menos 1 até mais 1. Passando pelo zero, obviamente, né? Ó, mais 1, menos 1, e aqui passando por zero, né? Tá? Então eu posso ter dentro dessa escala uma série de resultados. Eu posso ter a correlação entre variáveis numa ordem de 0,25, de 0,30, de 0,5, meio, né? 0,5, de 0,75, de 0,9, tá? Assim como eu posso ter também uma correlação na ordem de 0, de menos 0,5, menos 0,25, menos 0,9, tá? E isso só vai me dizer a direção dessa correlação. Ou seja, relações positivas é, mais, né? Relações mais me dizem que quando uma variável está subindo, então eu vou colocar aqui, ó, quando uma variável, ela está me dizendo o seguinte, quando uma variável aumenta de valor, a outra também está aumentando no mesmo sentido. E relações negativas ou inversas me dizem que quando uma está aumentando, a outra está diminuindo. Então, o sentido da relação vai ser determinada pelo sinalzinho, ou mais ou menos. Então, se eu tiver uma relação, uma correlação, na qual o sinalzinho é mais, ele é positivo, então eu estou dizendo que quando uma variável aumenta, a outra diminui. É uma associação positiva, tá? Ou quando eu tenho uma associação cujo valor é menor do que zero, ou seja, a escala vai no sentido de menos 1, eu vou afirmar que a relação, a associação, a correlação, ela é inversa, ela é negativa, tá? O negativo e o positivo aqui não significam coisas boas ou coisas ruins, tá? Elas simplesmente indicam direções diferentes, tá? Direções diferentes. Ok? Então vamos voltar na nossa tabela aqui para ver os nossos dados ali. Vamos imaginar o seguinte, uma pergunta. Será que todas as vezes, todos aqueles mais altos, as pessoas mais altas, são efetivamente aqueles que saltam mais, ou seja, que têm uma maior impulsão? Então, será que existe uma correlação entre estatura e a impulsão, de tal forma que toda vez que eu aumentar a impulsão, aumentar a estatura, eu também vou aumentar a impulsão? Será que existe essa relação, essa associação? Vamos verificar? Um detalhe importante para usar essa ferramenta no Excel é que as variáveis que nós vamos comparar, elas têm que estar um do lado da outra. Em softwares de estatística, como o SPSS, isso não precisa acontecer, tá? Mas no Excel, sim, precisa acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui uma planilha e vamos escrever a planilha o seguinte, olha, correlação, tá? Dei o nome aqui, correlação. Vou pintar essa planilha aqui de uma cor diferente. Vou colocar aqui azul, ó. Ela é azul, tá? Azul. E aí eu vou pegar lá no dado o seguinte, olha, eu quero verificar se a estatura, ela tem uma correlação com quem?
com a impulsão vertical. Porque sempre falo, né? As pessoas mais altas saltam mais e tal. Vamos ver se, pelo menos nesse grupo aqui, mantém isso como verdade, como uma verdade. Então eu tenho essas duas variáveis lá, ó, impulsão e estatura. E eu quero ver o seguinte, olha, se eu aumento a estatura, eu aumento a impulsão? E aqui vejamos, vamos colocar aqui na ordem e verificar, olha, aqui ó, visualmente falando, né? Eu vou colocar expandir seleção, tá? E eu coloquei aqui ó, do menor para o maior. Olha lá o que vocês veem. Olha, uma pessoa com 1,66 m, olha, está saltando mais do que uma de 1,62 m, olha lá. Porém, uma pessoa que tem 1,95 m está saltando mais do que uma pessoa de 1,72 m. Então, a priori, pode ser que essa correlação aconteça. Mas como efetivamente a gente saber disso? A gente tem que fazer essa correlação. E como é que fazemos? Vamos em dados, análise de dados, e aqui tem para nós a opção correlação, ó, correlação. E eu vou dar OK. Veja que aparece apenas uma caixinha de intervalo, olha. E agora eu vou fazer a seleção, tá lá, ó, a seleção, assim como nós fizemos nas outras ferramentas. Vamos selecionar aqui rótulos na primeira linha, porque temos o título. E o intervalo de saída vai ser aqui mesmo, nessa planilha. Ó. Vou colocar aqui em D. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Aqui vai os dois dados. E aqui ó, vai ser em D1 aqui, ó, tá? Vou dar OK. Olha o que ele mostra para nós aqui, olha. Primeiro, aqui apareceu o número 1, né? Porque ele está falando o seguinte, olha, existe uma correlação perfeita na ordem de 1 entre estatura e estatura. Mas é óbvio que vai acontecer isso. Por quê? Porque são os mesmos dados. Lembra? São os mesmos dados. Ele tá associando esses dados a eles mesmos. E é óbvio que vai. Toda vez que eu aumentar a estatura, eu estou aumentando a estatura. Então vai ser 1. Da mesma maneira, a impulsão. Ó, impulsão com impulsão é 1. Mas é óbvio, porque toda vez que eu aumento a impulsão, eu aumento a impulsão. O que nos interessa é isso aqui, ó. Estatura com a impulsão. Olha só, foi de 0,70, arredondando para duas casas decimal, 0,78. Olha lá, 0,78. Se a gente vier na nossa escala aqui, ó, 0,78 está mais ou menos aqui, né? Olha lá. Ó, tá mais ou menos aqui, ó, né? O meio está aqui, né? Entre meio e 1 vai ter 75, não, então um pouquinho mais para cá. É 25 para cada lado. Seria mais ou menos aqui, ó. Aqui seria 0,75, né? O 0,78 ia aparecer aqui, mais ou menos na reta aqui para nós, ó. Mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Então, tá? Então tá claro, creio, né? Visualizar onde está aquele resultado, tá? Muito bem. E ali, olha só, pessoal, então o que ele está me dizendo? Que, primeiro, existe correlação. Por quê? Porque o valor aqui não é zero, né? Então existe. E que essa correlação é positiva. Ou seja, quando eu aumento a estatura, eu aumento a impulsão. Por quê? Porque é positivo ali, tá? Ok? E que essa correlação é na ordem de 0,78. Ou seja, é uma relação forte. Tá? Ela é importante. Ela é maior do que 0,05, que seria uma correlação média. Tá? Olha só que interessante agora, se a gente inverte isso. O que eu vou fazer? Eu vou inverter apenas a questão da estatura. Tá? Eu vou copiar aqui, ó, vou copiar. Lembrando que esse resultado aqui, ó, diz respeito a esse conjunto de dados. Agora vamos fazer o seguinte, por uma experiência e vocês visualizarem aí o que é uma correlação positiva e negativa, eu vou inverter agora a ordem da estatura apenas, tá? Vou colocar a ordem da estatura, olha,
e não vou expandir a seleção. Agora, o que eu fiz? Ó, eu mantive a mesma ordem da impulsão, mas eu inverti a estatura, de tal maneira que agora o cara lá de 1,95 pulou 30 centímetros e não 42. Que o cara de 1,62 pulou 42 e não 30, tá? Entendeu o que eu fiz? Eu inverti. Vamos ver o que acontece agora com relação ao resultado do teste estatístico nessa situação. Eu vou selecionar igual aqui as variáveis, tá? Agrupado, coluna, rótulo, e vai sair agora esse resultado lá na L, tá? E olha lá o que acontece, pessoal. Aparece o 1 e o 1 igual, mas olha só o que aconteceu com a correlação. Ela se tornou negativa. Ela não é mais positiva. Perfeito? E por que não? Porque agora a tendência é que quanto mais alto, menor é a impulsão. É isso que o dado está me falando. Que nessa associação, nessa correlação, quanto mais alto, maior a tendência do cara pular menos. Ah, professor, mas por que não foi 0,77 aqui foi 0,78 e lá foi 0,77? Pessoal, veja, no momento que nós invertemos, não necessariamente houve, olha aqui, ó, tá vendo aqui 1,75, 1,79, ó, permaneceu igual, tá? Mas em compensação, houve uma mudança aqui, ó, 1,72 era 45, aqui era 22, ó, e 1,80 foi em 45. Então há uma mudança de números que vai impactar no cálculo aqui, tá? Mas o que eu quero mostrar nesse sentido aqui, que primeiro, houve correlação? Sim. Por quê? Porque é diferente de zero. Nesse caso, a correlação, além de ser diferente de zero, ela é positiva e aqui é negativa. E que a intensidade dessa correlação é na ordem de 0,78 e 0,77. E da mesma maneira, ambas, né, as duas são relações fortes. Tá? Agora, vamos pegar outro exemplo, uma correlação zero. Vou pegar aqui a estatura, aqui, essa estatura, tá? Vou pegar essa estatura ali, ó. Deixa eu fechar aqui para caber tudo na mesma telinha para nós aqui. Ó, vou pôr aqui agora, ó. Vou pôr aqui mesmo. Fazer caber tudo na mesma tela aqui para nós. Vou pegar a estatura, tá? Estatura, ó. E agora eu vou dar uma forçada aqui só ó. E vou colocar aqui, ó, estatura 30 para todo mundo, ó. 30. Todo mundo pulou igual. Independentemente da estatura, todo mundo pulou igual. Todo mundo pulou igual, tá? Todo mundo pulou 30. 30 e 30. Vamos ver como é que dá essa correlação aqui agora? Vamos ver o que vai acontecer? Independentemente da altura, todo mundo pulou teve a mesma impulsão. Vamos ver o que acontece? Vamos ver lá. Dados, análise de dados. Vamos lá, análise de dados. Correlação. Serão esses dados. E agora o resultado vai sair em R. Olha o que deu. Ó, não houve correlação, é zero. Por quê? Porque todo mundo pulou igual. Então não há correlação. Não há uma relação, uma associação entre estatura e impulsão. E se aqui agora a gente pulasse aqui, ó, vou colocar 100 aqui, ó, e vou colocar 10 aqui, tá? Será que muda? Será que muda alguma coisa? Vamos ver. Ó, tá ali, vou colocar no R5 agora, só para a gente comparar. Olha lá. Opa, olha o que aconteceu. A correlação foi para 66. E por quê? Porque o cara mais alto pulou muito mais do que o mais baixo. E os outros pularam a mesma coisa. Então, na medida que eu mudo,
porque eu mudo isso, eu também vou mudar a correlação. Um outro exercício, agora vou tirar aqui, ó, temos quantas pessoas mesmo aqui? 12 pessoas. Então, entre uma pessoa e outra, a diferença é constante e ela é na ordem de 20, tá? 20, 60, 40, não. Então vamos colocar uma diferença de 10. 120, opa, 120, 110, 90, 80. Opa, ó. Não, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0. Vamos ver o que acontece aqui, pessoal. Olha lá. Pá, o mesmo, eu vou querer que saia no R9 agora. Ó. Quando eu diminuo as casas decimais. Opa. Diminuo as casas decimais, olha lá. Chega muito perto de 1. Por quê? Porque além do mais alto ser o que pula mais e o mais baixo o que pula menos, a diferença entre eles foi constante, ó, foi estável. Tá? Se eu mexer aqui um pouquinho, ó, mexer aqui um pouco, olha, vou mudar, tá? Vou mudar, mas vou colocar aqui numa proporção diferente, não regular, né? Mas ela é potencialmente igual. Olha lá, se eu faço essa associação, ó, vou colocar agora em R13. Não. Então, aqui, ó, 13. Olha o que acontece, olha. Muda, né, pessoal? Mudou pouco porque foi permanente a minha mudança. A queda, mesmo não sendo tão regular, olha lá, né? O mais alto pulou mais do que o mais baixo. E isso se manteve nessa sequência. Tudo bem? Então vejam, nós lá no nosso objetivos vimos como fazer uma análise inferencial, fazer uma associação de variáveis e comparar resultados, tá? Na próxima vamos aí entender como gerar relatórios a partir dos dados que a gente trabalha no Excel.